Fala pessoal, olha eu aqui de novo, eu sou Luiz Mello e você está no canal Dinosfera e hoje numa situação totalmente especial, porque é um vídeo diferente daquele que a gente está acostumado a ver aqui no canal Dinosfera, porque hoje é um episódio do Dinossauros para Iniciantes, o minicurso da Dinosfera. Então é isso, daqui a pouquinho a gente vai começar, mas antes disso, só vou dar alguns recadinhos. Nesse minicurso a gente pretende então passar ali as informações básicas sobre dinossauros, fazer com que você conheça os dinossauros em todos os seus aspectos básicos e possa a partir daí ir se especializando naquele grupo, naquele tipo de dinossauro que você mais gosta. Mas se você já é um conhecedor de dinossauros, se você já conhece bastante, sabe nomes e sabe hábitos de dinossauro, não tem problema, segue o nosso minicurso também. Ele é totalmente grátis e você sempre pode aprender alguma coisa que você ainda não conhece, na verdade. Às vezes a gente acha que sabe tudo sobre um dinossauro, mas chega ali e aprende uma, duas, várias coisas novas também. Tá legal? E especialmente para você que não é um conhecedor de dinossauro, esse aqui é o lugar certo, é o vídeo certo, é a sequência, é o mini curso certo para você começar aí nessa grande aventura no mundo dos dinossauros, tá bom? Então é isso, bora lá, vamos começar então a descobrir tudo sobre os dinossauros. Bom, muito bem, então vamos começar aí o segundo episódio do nosso mini curso, o mini curso Dinossauros para Iniciantes. Se você está chegando agora e não sabe muito bem o que está acontecendo, repare que esta já é a parte 2, então seria legal você assistir a parte 1 antes de continuar com esse vídeo, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos começar aqui. O tema de hoje do nosso segundo episódio é: os dinossauros não estão extintos? Será que isso aí realmente acontece? O que a gente tem para aprender sobre isso, né? Então olha só, o objetivo da atividade de hoje é a gente identificar se ainda existem dinossauros hoje em dia. Essa é uma questão super importante para você saber, para você ter isso bem claro na sua mente, para você poder ensinar para outras pessoas, para crianças, porque sempre aparecem pessoas com essas dúvidas, né? Porque apesar de já ser um assunto bem estabelecido no campo científico, ainda para o grande público, para o público mais leigo, isso aí ainda é meio nebuloso, né? Será que os dinossauros foram extintos ou será que eles estão aí nos dias de hoje? Muito bem, se você tiver que responder a essa pergunta de uma maneira bem simples e objetiva, você deve responder com um sim. De fato, os dinossauros ainda estão aqui entre nós nos dias de hoje. Mas não da maneira que você está pensando, não como esse simpático dinossauro aqui, ó, terópode, carnívoro, bípede. Eles não estão mais com este formato, mas eles se modificaram e hoje estão representados de uma outra forma, tá bom? Então vamos entender um pouco mais quais são os aspectos importantes aí desse tema, né, da extinção dos dinossauros. Bora lá. Como podemos entender isso, essa questão da extinção dos dinossauros? Bom, dizer que ainda existem dinossauros hoje em dia é uma visão que vai totalmente contra aquilo que a maior parte das pessoas ouviu até hoje, porque a gente ouve falar na extinção dos dinossauros. Então, se eles foram extintos, como é que eles estão aí nos dias de hoje, né? Para a gente entender sobre isso, a gente precisa pegar aí algumas referências, alguns elementos, algumas informações e conceitos científicos que são extremamente importantes. Então, olha só, como fica a ideia de extinção? Será que houve extinção dos dinossauros? Bom, é uma questão aí bastante simples de responder. Se eu estou falando que existem dinossauros hoje em dia, automaticamente eu estou falando que os dinossauros não foram extintos, certo? Mas da onde vem então essa ideia, essa imaginação de extinção dos dinossauros? Bom, isso é um fato que realmente aconteceu. Então vamos ver aqui, ó. O evento de extinção que é atribuído aos dinossauros, como tendo exterminado os dinossauros, realmente ele aconteceu. A gente não pode duvidar disso, a ciência já está segura de que ele aconteceu. Então, ocorreu entre os períodos Cretáceo e Terciário, que é justamente aqui onde eu vou fazer uma marcação aqui, ó.
tá? Então esse daqui foi o momento, ou é o momento que é marcado por esse acontecimento, tá? Então realmente ocorreu alguma coisa no planeta, uma mudança muito grave que acabou acarretando na extinção de seres, tá? Então isso aí não há dúvida. E ocorreu então nesse limite entre os períodos Cretáceo e Terciário. O Cretáceo é a última parte aqui da Era Mesozoica e o Terciário já é o que vem na sequência, na nova era, que é a Era Cenozoica, tá? E isso ocorreu mais ou menos aí há 66 milhões de anos, então é tempo para caramba, tá bom? Outra coisa com relação a esse evento, foi o impacto de um asteroide, não foi? O que isso tem de verdade, o que não tem? Existem muitas evidências que apoiam isso, né? Que realmente ocorreu o impacto de um meteoro, de um cometa, alguma coisa assim, de grandes proporções, né? Mas também existem outras causas apontadas, como por exemplo um intenso vulcanismo, tá? Que teria ocorrido numa parte do planeta e que teria contribuído. Então, normalmente não é uma causa apenas, mas é um conjunto de fatores. E uma coisa que é importante você saber e você alertar outras pessoas é que quando a gente fala assim, a extinção ocorreu por causa da queda de um asteroide ou de um meteoro, não é que esse meteoro caiu em cima da cabeça de cada ser vivo que estava ali naquela região. Não é isso. Era um grande asteroide, ele se impactou com a Terra, e isso causou mudanças ambientais absurdas que levaram, então, num curto espaço de tempo, à extinção de muitos seres, tá? Muito bem, e foi um evento muito grandioso, um evento de extinção que a gente chama de extinção em massa, e realmente ele eliminou, ele acabou, ele extinguiu um número muito grande de seres vivos, de todos os tipos, desde invertebrados, vertebrados e plantas, todos esses foram atingidos por esse grande impacto e as mudanças causadas por ele. Tá? Então, assim, com relação aos dinossauros, o que aconteceu? De fato, a maior parte dos dinossauros se extinguiu nesse momento. Só que como existem dinossauros ainda hoje em dia, é lógico que alguns grupos sobreviveram àquele grande acontecimento. Senão, eles não estariam aqui entre nós hoje em dia. Tá? Então, realmente, a maior parte dos dinossauros foi afetada, assim como uma boa parte de outros organismos, né, foram extintos também naquele momento. Ok? Muito bem. Falando desse assunto, já é um grande caminho andado aí para a gente entender essa questão aí dos dinossauros vivendo hoje em dia. Outro passo que a gente tem que dar é discutir a origem das aves. Então, olha só, quais são os dinossauros de hoje em dia? São as aves, tá? Então essa é a complementação daquela resposta que nós demos no início. Sim, existem dinossauros vivendo hoje em dia, e eles estão representados pelas aves, certo? Então, olha só, se a gente reparar aqui nesta imagem que foi usada, inclusive no primeiro episódio, né, para a gente discutir aí qual a relação dos dinossauros com outros seres, a gente viu aqui que existem vários répteis, lagartos, serpentes, crocodilos, tartarugas, e repare, ó, as aves elas estão aqui junto com os crocodilos, tá? Ou crocodilianos. Aí acontece uma coisa interessante. Esse gráfico que está aparecendo aí, ele é um gráfico, assim, digamos, de muito geral. Ele dá uma visão muito ampla. O que a gente pode fazer é, neste cantinho aqui, onde existem aves e e crocodilianos, a gente pode como que colocar uma lente de aumento aí nesta parte, a gente vai descobrindo novos elementos. Olha só nesta outra imagem. Então a gente tem aqui a mesma configuração, crocodilianos de um lado, aves do outro, só que repare como surgiu aqui no meio um grande grupo de seres extintos, né, que completam essa história. Então a gente pode ir aumentando assim o grau de análise, né,
desta figura, ou desta relação, e a gente vai descobrindo os novos elementos. E aqui a gente observa, olha que interessante, as aves com um parentesco muito próximo com esse tipo de dinossauro aqui, que são os terópodes, certo? Então esta imagem aqui, ela nos mostra justamente essa transição, né, entre os dinossauros terópodes aqui nesta parte e as aves aqui neste outro canto. E se a gente traçar uma linha mais ou menos aqui, ó, a gente está estabelecendo aqui o limite entre aqueles dinossauros chamados de tradicionais e as aves, que seriam os dinossauros mais modernos, certo? Bom, as aves, elas têm a sua origem, portanto, entre os dinossauros terópodes, que é o grupo de dinossauros bípedes e carnívoros em sua grande maioria. E isso teria acontecido mais ou menos aí por volta de 145 milhões de anos no passado, quando aí a gente tem os primeiros registros de aves, né, fossilizados. E aí, hoje em dia, e já tem um tempo isso, existe inclusive uma nomenclatura especial para tratar todos esses animais, né? Então a gente ouve muito dizer por aí dinossauros avianos e dinossauros não avianos. Isso seria dinossauros voadores e dinossauros não voadores. Então qual é essa diferença? Bom, você pode considerar dinossauros não avianos todos aqueles dinossauros, digamos assim, tradicionais. Então aquela visão que a gente tem dos dinossauros tradicionais, daqueles dinossauros que foram extintos, né? Lá naquele grande evento de extinção. E os dinossauros avianos seriam as aves. Então seriam seus descendentes que conseguiram superar aquele momento de extinção, porque as aves já existiam antes disso, superaram esse momento e conseguiram se diversificar bastante a partir de lá, e hoje em dia elas são um grupo bastante importante e reconhecido da nossa fauna, não é verdade? Muito bem, então aí mais um item esclarecido. Aí vem o seguinte questionamento. Então quer dizer que se ave é um dinossauro e dinossauro é um réptil, quer dizer que ave é um réptil? Aí não é essa a ideia que eu quero passar, e isso não corresponde a uma verdade. A explicação ela não é tão fácil, porque ela exige vários outros elementos que demorariam um certo tempo para eu tratar aqui. Mas eu vou tentar resumir de uma maneira bem simplificada. É assim, como a gente consegue ver nesta imagem aqui, ó, nesta figura, você não encontra aqui na classificação desses seres, ó, a palavra réptil. Tá? Então essa palavra ela não é mais usada hoje em dia como uma categoria de classificação. Você pode usar normalmente numa frase, mas não como uma categoria de classificação. Tá? Então os nomes mudaram, de maneira que ave é uma categoria válida, né? Mas não é uma categoria de réptil, certo? Então o réptil passou a ser um termo, digamos, informal, já que ele não faz parte da classificação atual. Tá? Então a ave não é um réptil, a ave é um grupo que existe, né, justamente para designar esses dinossauros modernos, né, e com aparência moderna que nós temos hoje em dia. Portanto, a ave não deve ser chamada de réptil, tá bom? Muito bem, e as semelhanças? Então, para a gente já se encaminhar para o final da atividade de hoje. Há semelhanças entre aves e dinossauros? Ou eles se modificaram muito? Bom, não há dúvida de que houve muita mudança, né? A principal mudança é que as aves adquiriram o hábito de voo. Então é basicamente isso o que diferencia as aves daqueles dinossauros terópodes. Então houve um momento ali da evolução em que elas começaram a voar, e isso serviu então para os cientistas dizerem, olha, dinossauros avianos, então eles voam e os não avianos não voam, tá? Mas assim, semelhanças físicas existem. Não sei se você conhece este animal que está aparecendo aqui, o casuar. Ele é, segundo especialistas, talvez a ave que mais se assemelhe a um dinossauro. Então ela existe hoje em dia, é um animal de uma distribuição muito restrita, mas ele existe hoje em dia. E as suas características lembram muito as características dos
dinossauros terópodes, tá? O que a gente pode apontar como características semelhantes? A gente tem aqui a forma de S do pescoço, que dá para você ver aqui neste casuar, isso aparece, né, com bastante clareza. Você tem os pés, que tem uma estrutura muito semelhante à dos terópodes. Penas, dinossauros não avianos já tinham penas, isso é um tema que a gente vai tratar aqui quando chegar o momento certo, mas eles já tinham penas e elas foram modificadas para permitir que esses animais, ou para colaborar para que esses animais voassem, né? E existem até hoje, então tiveram um grande sucesso evolutivo. Sacos aéreos, que são estruturas aí que auxiliam na respiração e existiam nos dinossauros, existem nas aves também, e os famosos ossos pneumáticos ou ossos ocos, que são aqueles ossos que têm um peso menor, que ajudam então na hora do voo ou mesmo da movimentação, como era no caso de grandes dinossauros, tá bom? Então a gente pode resumir aí nessas 5 características como sendo aí lembranças, né, da época em que esses animais ainda eram dinossauros não avianos, aqueles dinossauros tradicionais, tá legal? Muito bem, a conclusão que a gente chega é que aves são descendentes diretos e representantes atuais de dinossauros terópodes, embora estejam muito modificadas, tanto é que formam um grupo à parte, né, chamado de aves, tá? Então essa é a conclusão a qual a gente chega. Muito bem, espero que você tenha gostado. Esse foi só o 2º episódio, tem muito mais coisa pela frente, né? Se você tiver alguma dúvida, não entendeu algum ponto, escreve pra gente no e-mail, nas redes sociais que estão aí aparecendo, né? A gente, o pessoal da Dinosfera, vai ter todo o carinho de responder para você a sua dúvida, tá legal? E se você também quiser que a Dinosfera vá até a sua escola, vá até o local que você frequenta, seja um clube, seja escoteiro, seja qualquer lugar que for, para falar de dinossauros, é só chamar, né? Liga pra gente, entra em contato com a gente, que a gente vê aí a melhor maneira de te atender nessa questão dos dinossauros, tá bom? Então é isso, gente, o episódio de hoje termina aqui. Valeu!